Defuma com a ruda igna, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igna, alecrim, beijuri e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé, alecrim, beijuri e alfazema. Vamos defumar, filhos. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo João Pedro, sou estudante da Escola Governador Adalto Bezerra e hoje estou aqui no Centro Espírita de Umbanda Pai Joaquim das Cachoeiras com o sacerdote Francildo Silva. E hoje estamos aqui para poder fazer uma pesquisa a respeito sobre a Umbanda, que é uma religião na qual hoje está criando várias dúvidas sobre ela. O pessoal quer muito entrar nela, mas não sabe como funciona, quais são os fundamentos. E não há nada mais importante do que fazer uma pesquisa com um sacerdote, alguém que já é, assim vamos se dizer, graduado na religião. O senhor gostaria de falar alguma coisa antes de tudo? Boa tarde a todos. É um prazer receber a escola dentro da nossa casa, dentro da nossa sede, dentro do nosso campo espiritual. E espero esclarecer, tirar muitas dúvidas, quebrar muitos tabus que a sociedade ainda hoje carrega sobre a nossa Umbanda. Certo. Vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de saber, né, qual data especificamente, ou desde quando a Umbanda começou a ser vista pelas pessoas? Quando que ela de fato entrou no meio da sociedade e as pessoas começaram a praticar ela? Bem, a Umbanda foi criada inicialmente no dia 15 de novembro de 1908 pelo nosso saudoso Pai Zélio Fernandino de Moraes, lá na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde Pai Zélio de Moraes manifestou pela primeira vez o Caboclo das Sete Encruzilhadas, este moço que aqui está, e no qual o caboclo anunciava a chegada de uma nova religião, um novo culto no Brasil. E desde então a Umbanda foi propagada, foi crescendo, enraizando e ganhando o nosso país. De início, Pai Zé de Moraes teve a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, um rapaz jovem, um jovem carioca, falando coisas nativas dos índios, né? Então, para a sociedade naquele momento, era algo surreal. E daí então, Pai Zé de Moraes fez sua primeira sessão espírita na casa dele, na tenda Nossa Senhora da Piedade, que ainda hoje é existente na cidade do Rio, e manifestou Pai Antônio, um preto velho, né, um preto velho africano, um preto velho que sabedou. Aí foi que surgiu mais quesitos que as pessoas duvidavam, porque era um jovem, vinha carregando linguagem rasteira, de um velho, de uma pessoa muito antepassada. E daí então a nossa Umbanda criou vida. A nossa Umbanda é viva dentro de nós que praticamos. Bom, foi interessante o que o senhor acabou de dizer, né, que ele foi um rapaz jovem que, assim, misteriosamente começou a falar línguas rasteiras e assim então começou a dar início à Umbanda. Mas sobre o senhor, quando e o que fez com que o senhor começasse a entrar dentro desta religião de fato, mergulhar de cabeça na religião? Bem, eu venho de uma família por parte paterna, né, envolvida, somos devotos religiosamente da Umbanda, né, e meu pai tem um irmão, um sacerdote de Umbanda na cidade de Fortaleza, que o terreiro dele era ao lado da minha residência, lá em Fortaleza. E daí então veio a curiosidade de inicial, achava bonito as danças, os ritos, os cânticos, as festas, né? Mas quando chegou a adolescência, me bateu a dúvida. Aí então passei a frequentar outra religião, passei a ser evangélico, passei 3 anos dentro de uma religião totalmente diferente daquilo que eu queria. Porém, dentro da Assembleia,
né, dentro da igreja, eu não me sentia preenchido. Porque para mim Deus não é o que os homens ditam. Deus é que está dentro de nossos corações. Deus para mim é tudo. Então, me dediquei no ano de 2010, decidi adentrar a Umbanda. Foi aonde encontrei pela primeira vez o meu sacerdote, o meu pai, Salso Neuli, lá do Centro Espírita de Umbanda, Caboclo Iracema, no bairro São José. E daí então dei início à caminhada, nos desenvolvimentos, né, nas gírias, nos dias de trabalho. E foi evoluindo e hoje aqui estou, com 14 anos de caminhada, junto do meu pai. É muito interessante isso, né, que o senhor veio a se tornar sacerdote, assim, digamos, recentemente, né, uns 2 meses atrás ou mais. Mas, de fato, o que fez com que o senhor abrisse terreiro? O que fez com que o senhor falasse, eu vou começar a zelar das pessoas e assim por diante? Eu costumo dizer que a gente não tem terreiro, a gente não tem casa. Tudo que hoje eu tenho foi a espiritualidade que me deu. Desde o ano 2018, há muitos trabalhos, há muito suor, Pai Joaquim das Cachoeiras, que é meu mentor, chefe e dono desta casa, ele sempre agregava pessoas à minha busca, pessoas necessitadas de procedimentos espirituais, atendimentos, consultas, aconselhamentos. E daí então, ele me cobrou muito essa questão de eu ter um espaço para ele. E desde o ano 2018 eu venho na batalha, na luta que não é fácil, lidar com o preconceito da sociedade, o tabu da sociedade. Muitas das vezes a gente sofre por ser umbandista, mas nada me fez desistir da minha caminhada. E aqui hoje estou. A casa foi aberta no dia 13 de maio, dia dos Preto Velhos, dia da liberdade, dia de Nossa Senhora. De abrir minha casa no dia 13 de maio, em homenagem a meu Preto Velho. Puxando um pouquinho das partes, né, das entidades, o senhor falou sobre o Preto Velho, falou sobre os caboclos. Quais são as linhas, né, que há dentro da religião? Porque a gente tem várias linhas, porém as pessoas precisam saber quais são aquelas que mais atuam dentro do terreiro e quais aquelas que são mais necessárias para o nosso carnal e para o espiritual. Bem, eu costumo falar que todas as linhas são necessárias, mas existem aquelas linhas que são linhas mais atuantes dentro de um terreiro. Na minha casa existe uma pirâmide. O Preto Velho, que é o espírito mais evoluído da nossa Umbanda, que é aquele Preto Velho que nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos tranquiliza nos momentos difíceis. Temos o Caboclo, que é o pessoal das matas, de pedreira, os espíritos que correspondem nessas forças da natureza. E o Caboclo é quem nos dá prosperidade, quem nos caça para a gente, quem nos dá fartura. E tem os herês, os ibejis, né, associado à criança, espírito desencarnado de crianças, para nos dar doçura, nos dar leveza e nos dar tranquilidade nas aflições. E existem outras linhas, o boiadeiro, que era aquele homem do campo, os baianos, os mineiros, o povo de légua, né? Existe toda linha e doutrina que cada casa segue como achar necessário. Então deixa eu ver se eu entendi. Então as entidades no qual os umbandistas costumam trabalhar com elas são pessoas vividas no passado. Sim, são pessoas vividas no passado e ganharam o prazer de trabalhar em forma de espírito para auxiliar os carnais, até porque a Umbanda é uma religião voltada para a prática do bem e da caridade. E a gente pratica a Umbanda fazendo caridade e buscando a nossa evolução espiritual. Muito interessante isso também. O senhor falou que dentro da religião há 3 linhas que mais trabalham. Eu gostaria de saber um nome, se puder dizer o nome das 3 entidades que mais atuam na sua vida, dentro dessas 3 linhas. Hoje na minha casa
eu tenho meu preto velho, pai Joaquim das Cachoeiras. Tenho meu caboclo, meu pai Caramuru, que é um índio, um cacique. Tenho a Herê Menina, a menina da Ponta da Areia. E dentro desse contexto todo, eu tenho o mestre de Jurema, que é o mestre Pau Ferro, né? Que a Jurema é um culto à parte da Umbanda, mas que também se faz presente dentro dos rituais. Muito interessante isso. Outra coisa que eu gostaria de saber, ainda voltando para o lado das entidades, as pessoas não costumam acreditar muito na religião, né? Porque para elas só acreditam vendo. Quando a gente começa a falar de entidade, de espírito, para elas necessariamente precisam ver em matéria viva a entidade e não manifestada nas pessoas, como é o que costuma fazer na Umbanda. Então eu gostaria que o senhor falasse, né, como é que acontece esse manifesto, como é que vai trabalhar aquela entidade no corpo daquela pessoa, seja numa cura, seja numa conversa, uma conversa que a pessoa não falou para ninguém, mas aquela entidade sabe daquela conversa e busca ajudar. Como é que acontece esse manifesto? Porque o mundo espiritual em si, ele é um mistério. Eu costumo dizer, e tenho certeza e convicção, que o espiritual não precisa provar que aqui está. O espírito não precisa se mostrar a ninguém. Como é que o espírito vai provar às pessoas que aqui estão da sua existência? Um aconselhamento, uma dúvida que você tem e você sana naquele momento, uma doença onde a medicina não descobre, você faz exame, não dá nada, então corre para o espiritual. O espiritual, ele é existente, até porque o próprio Deus, quando ele voltou à Terra depois de sua morte, ele veio em espírito. Então a espiritualidade existe. Nós somos espíritos. O que carregamos é apenas um corpo, uma matéria, que no nosso desencarne a matéria fica e o espírito se vai. Então o espírito, ele prova às pessoas que aqui estão através disso, resolvendo problemas, aconselhando, curando a depressão, a ansiedade, síndromes, que muitas das vezes o próprio remédio não consegue, mas a entidade com banho, com chá, com passe, com a manipulação de energia, ele consegue acessar o seu íntimo e consegue lhe ajudar e lhe curar. Muito interessante isso saber. As entidades em si, como é que elas trazem a sua ciência? Porque a gente escuta muito o cântico, né? Que eles cantam e, assim por dizer, eles trazem a sua ciência. Mas vindo disso, eles podem trazer a sua ciência fora o cântico? Sim, o preto velho, o caboclo, o mestre, o herê, ele pode trazer a sua ciência num dia normal, não necessariamente em dias de trabalho. Ele lhe prepara no seu dia a dia para quando chega uma ocasião, uma situação que você se depare e você diga que não sabe por onde começar, mas uma noite atrás, um dia atrás, ele lhe mostra como resolver. Aí você se pergunta, o que é que está acontecendo? Mas quando chega a necessidade na sua porta, aquilo que foi passado, ele é revelado. Ou seja, é que nem na escola. O professor ensina, leciona todas as matérias, tudo que o professor sabe, ele passa para os alunos. E durante uma prova, um teste, tudo que o aluno aprendeu, ele vai ler uma prova, ele vai saber certeira o que responder, porque o professor dele lecionou tudo da forma como deveria ser. Assim é no espiritual. Os nossos guias nos preparam constantemente, diariamente, noturnamente, para, no momento certo, você saber agir, você saber resolver um problema, que muitas das vezes nem você se acha capaz, mas não é você, é o seu espiritual. Então, necessariamente, neste caso... né? Ele não precisa estar manifestado em você, mas sim via em sonhos, intuições, certo? Mas também, ele poderia resolver o problema trazendo uma pessoa até você, para poder que te ajude a resolver aquele problema, passar por aquela situação.
Sim, a gente costuma dizer que a nossa religião é formada de forças. Muitas das vezes você tem força, mas você precisa de mais uma força sobre você, fora o seu espiritual. Aí vem a ajuda do quê? Do irmão de santo, de um filho da casa, do seu próprio sacerdote. Então a gente é formado por ajuda, por forças. Quanto mais forças, melhor. Dentro do terreiro, dentro do templo, né, nós sabemos que temos as forças que atuam naquele lugar, seja na limpeza, mas quais são as proteções dentro do terreiro, sem ser os espíritos? Seja no cruzeiro também, que é querendo ou não, é um ponto muito falado pelas pessoas, né, que é o cruzeiro. Quais são os pontos de defesa dentro do terreiro, dentro do templo? O maior ponto de defesa de um terreiro chama-se fé. Existe a fé do sacerdote na sua vigia. Porém, existem nossos campos de forças. Dentro do meu terreiro existe o Cruzeiro de Meu Preto Velho, de Pai Joaquim, que é um ponto de força, onde os espíritos se encontram naquele lugar em busca de reza, de orações, de vela, de água. Existe a cobertura de cima, que é as cuminheiras. Existe as minas, que é toda a força que vai ao chão do terreiro. Existe as forças que nos defendem de maneira invisíveis. Bom, ainda fazendo uma retrospectiva daquilo que você tinha dito no início sobre a religião, no que a religião mudou na sua vida, o que ela agregou na sua vida, se ela mudou seu jeito de agir, seu jeito de pensar, as coisas que você faz, o modo que você olha o mundo. A religião mudou minha vida por inteiro. Quando você é filho, você vê de um jeito. Quando você se torna pai, você vê de outra forma. Ou seja, enquanto eu era filho, a minha responsabilidade era mínima, era pouca. Hoje, como pai, como sacerdote, eu tenho que cuidar de várias e várias pessoas, dentre os filhos da casa, dentre os consulentes que aqui batem pedindo ajuda. Então, a Umbanda, ela lhe faz evoluir, ela lhe torna uma pessoa melhor. Não nos priva de nada, mas para manter o nosso caráter, a gente acaba mantendo. Por quê? Qual é o exemplo que um sacerdote vai ter se ele viver uma vida profana? Ele tem que dar exemplo ao da casa, ele tem que mostrar o certo para que os da casa não façam o erro. É o que eu costumo dizer. Enquanto vida eu tiver, eu não compactuarei com erros que possam ser corrigidos. Então, eu quero que meus filhos sejam melhores. Entre aqui de um jeito e quando sair e vivam diferente. Na forma de agir, na forma de pensar, no respeito pelas pessoas, no respeito pelas outras crenças, do mais velho ao mais novo. Interessante isso. Qualquer pessoa pode desenvolver a sua espiritualidade dentro da Umbanda? Qualquer pessoa pode começar a caminhar como o senhor caminhou na sua vida passada? Qualquer pessoa pode ter seu caboclo, seu preto velho, sua criança, seu herê? Bem, todos nós somos médiuns. Existe a forma de ser médium. Existe aquele médium que é de terreiro para ajudar, combonar, servir um caboclo, servir um preto velho, dar um cachimbo, dar um charuto, dar um cigarro, dar uma bebida, dar os elementos que as entidades usam para manipular durante o trabalho. Existe médium de incorporação, existe um médium que vai tocar o atabaque, que é os ogãs. Existe várias formas de você participar de uma corrente mediúnica. Então, não necessariamente você precisa incorporar. Você pode estar dentro do terreiro auxiliando, que você também será auxiliado, ajudado. Ou seja, estaria mantendo aquela corrente, né, mediúnica. É aquela questão. Faz pelos outros que você recebe o que você faz. Faz o bem que você recebe o bem.
Bom, isso é muito interessante de se saber. Eu tô vendo aqui que o senhor tá usando as guias, né, que são as suas guias próprias. Eu queria entender qual é a função dela de cada uma, que inclusive elas são muito bonitas. Desculpa estar tocando assim, mas elas são muito bonitas. Eu queria saber qual é a função de cada uma. Quando o senhor recebeu, inclusive, que elas são muito bonitas mesmo. Existe a guia do batismo, que é a guia quando você é batizado dentro da religião, para mostrar e você ter ciência que você virou um bandista. A guia do seu herê, a guia do seu caboclo. No meu caso, como ele é um índio, um pajé, um cacique, ele carrega as cores verde, amarelo e vermelho. Existe a guia do preto velho, que é o branco e o preto. E essa guia, para nós que somos sacerdotes, é a mais importante, a mais especial, que é a guia das 7 linhas. Cada cor representa uma linha, cada cor traz uma força. E as nossas guias são os nossos amuletos. E dentro da minha casa, os meninos, meus filhos, ainda carregam o rosário do preto velho, que é para demonstrar a fé na reza, na oração, no cruzeiro. E existe a guia da casa, que também é branca e preta. Isso é muito legal que o senhor falou do rosário, por quê? Porque as pessoas, elas associam a Umbanda fora, né, da crença em Deus, fora a reza, né? Eu já escutei de pessoas, né, enquanto eu estava fazendo uma pesquisa, que era uma religião do mal, que não agregava em nada, porque até então eles acreditavam que eram espíritos malignos, que é uma coisa que não vale nem a pena dizer. Mas é muito interessante porque vocês ainda mantêm a fé, né, rezando, mantêm ainda a fé fazendo caridade, falando sobre Deus, querendo ou não, porque vocês acreditam que ele é o topo de tudo, querendo ou não, né? Isso é muito interessante, que a fé de vocês ainda está voltado, querendo ou não, para aquele, assim vamos dizer, para o catolicismo, né? Porque aqui nós temos, vendo seu altar, nós temos que tem Jesus, temos São Benedito, Santo Expedito, Nossa Senhora, isso é muito interessante. Mas aqui ela está representando os santos católicos ou não? Os santos que estão na minha mesa, no meu peji, no meu congá, elas representam a minha fé. A fé na Mãe de Deus, que é Nossa Senhora. O padroeiro da casa, que é São Benedito, porque São Benedito é um santo de devoção dos preto velhos. Santa Bárbara, né, que também é a santa de devoção. São Lázaro, que também é um santo. Santo Expedito, que também é um santo de devoção do Espírito Velho. Santa Ana, né, que também faz parte das nossas fés. E vocês viram os caboclos, os preto velhos, que é a linha maior de dentro da minha casa. É um altar muito bonito, inclusive. Olha, vendo aqui a gente vê que tem uma diversidade, né, de imagens aqui no qual você carrega. Isso é muito interessante. Mas vendo assim, o congá, o peji, o altar, ele também é um ponto de força ou é só um ponto para demonstrar a sua fé, para demonstrar assim, enfeitar, sem querer? O nosso congá também é um campo de força, é um ponto de energia. Porque aqui você acende vela, que é uma energia que você acende, é a energia do fogo. Tem a água, que é a energia também da água, da clarividência pela água. E tudo isso faz parte dos ritos da Umbanda. Olha, ainda continuando, né, sobre esse assunto, na verdade voltando um pouquinho, né, para a parte dos espíritos, a incorporação, ela é, como a gente pode diferenciar uma incorporação de uma possessão? Porque até então as pessoas acreditam que na Umbanda só existe possessão. A incorporação, para ela acontecer, o médium tem que estar ciente e permitir que aquilo aconteça.
o médium precisa permitir que o espírito que o guia se manifeste em seu corpo, em sua matéria. E a possessão é uma coisa, a força é uma coisa que você não permite, por isso se chama possessão. É a pulso, é a força, e a incorporação não. Você está compactuando com tudo aquilo que está acontecendo. Isso é muito interessante de se saber. Uma coisa assim mais íntima, o senhor em algum momento já passou por algum desse tipo de trabalho, assim, digamos, com a possessão ou algo do tipo? Porque não acredito eu que dentro do mundo espiritual, isso é óbvio, não existe só os espíritos benfeitores. Também existem aqueles de baixo escalão, assim, vamos dizer. O senhor já passou por esse problema, ou já presenciou esse problema? Eu convivo com isso. Por quê? Meu preto velho, ele é um preto velho de desobsessão. Pai Joaquim, ele é um preto velho de desobsessão. E para a desobsessão acontecer, existe a troca, existe a forma. O espírito que está ali fazendo uma obsessão, ele precisa ter passagem para dizer o que quer, o que necessita, o que está buscando. Se é uma reza, se é uma luz, se é um caminho. Então o preto velho permite que ele se manifeste. Para ele então anunciar, dizer, falar o que ele necessita. Então os obsessores não podem ser tratados como coisas malignas, porque muitas das vezes são espíritos que partiram de maneira inesperada, por tragédias, acometidos de doenças, e precisam fazer a passagem para a evolução. E só através de um trabalho com o preto velho, em especial na minha casa, ele alcança essa luz. Olha, fazer a última pergunta, né, para nós encerrar com essa entrevista. Assim que querendo ou não, toda religião nós temos as doutrinas, né? E querendo ou não, as religiões em si não te privatizam de nada. Mas como é que a gente poderia estar usufruindo da nossa vida, do prazer carnal, ainda assim vivendo dentro da Umbanda? Se há como dividir, como a gente pode maneirar, né, a nossa vida afora? Porque acredito eu que as doutrinas elas servem para o bem, para o nosso bem, para quem pratica, né? Seja afastando de lugares ruins, seja afastando de coisas ruins que você faz. Mas como é que a gente poderia estar separando isso para poder não sofrer algo futuramente? Primeiro, vivendo de forma regrada. Saber onde vai, para onde caminha, o que busca, com quem andas, o que fala. Então tudo isso, quem é um bandista, ou até mesmo quem não é, deve praticar. Se quer uma coisa boa, se caminhe com pessoas do bem. Se quer uma evolução, procure com pessoas que lhe agrega, que lhe faz evoluir. Já dizia o próprio Deus, o próprio Cristo: diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu eres. Então a Umbanda é isso. A gente tem que saber o que faz, com quem anda, para onde vai. Não adianta eu pregar Umbanda nos trabalhos e na minha vida cotidiana eu viver no bar, eu viver na farra, eu viver no mundo carnal. Isso não compactua com quem é umbandista. A gente tem que saber regrar. Não é que a gente não possa. Pode, na sua casa, na sua família, não no mundo afora. Porque você é o espelho. Um sacerdote, um médium, ele é o espelho para a sociedade. Se hoje uma sociedade já é totalmente tabulada, preconceituosa, se depara com um bandista usando coisas ilícitas, fazendo uso de bebidas alcoólicas em excesso na rua, e aqui ele vai manchar, vai. Então, quer viver a sua vida no domingo, se for gostar de tomar sua cerveja, tome, mas na sua casa, de forma regrada. Até porque todo mundo sabe que qualquer religião
beber não é pecado. O pecado é a embriaguez. Porque a embriaguez, quando você se embriaga, desencadeia meio mundo de desatento, você faz coisas que não tem nada a ver, você pega um transporte, você corre o risco de assassinar alguém por conta do alcoolismo. Então, para ser um bandista, você tem que saber o que fazer. Bom, hoje agora eu vou encerrar essa entrevista, mas antes de encerrar eu queria agradecer você, sacerdote Francido, muito obrigado pela Sejam todos bem-vindos e convido, né, aqueles que ainda têm dúvidas, aqueles que ainda pairam em cima de suas cabeças, dúvidas, preconceitos ou tabus, a nos visitar. A nossa casa é aberta todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Não só para trabalhos, mas quer conversar, quer uma solução, quer buscar ajuda de alguma forma, podem se dirigir à nossa tenda, ao nosso centro, que a gente está de braços abertos, e a espiritualidade também, para recebê-los. O senhor gostaria de dizer alguma coisa para poder finalizar nossa entrevista, para o pessoal que está assistindo, para aquelas pessoas que têm medo do que as pessoas vão pensar se ela entrar na religião? Porque eu mesmo tenho pessoas, né, que andam comigo, que falam, nossa, eu queria muito entrar nessa religião, mas eu tenho tanto medo das pessoas me julgarem, tanto medo do que pode acontecer comigo. Então eu queria que o senhor ajudasse, né, com uma mensagem essas pessoas que buscam a religião, seja por curiosidade, ou interesse, ou vontade mesmo. Eu aconselho primeiro conhecer, que nem eu deixei claro. Conheça a casa, conheça como é a religião. A religião não é algo fora do comum, pelo contrário, vocês só têm a crescer. Vocês vão ver o mundo de outra forma. Vocês vão ver que a sociedade é quem cria o inimigo, a sociedade é quem cria o diabo. O diabo é uma coisa cristianista. O diabo não faz parte da nossa religião. Muitos falam que a Umbanda é a religião do diabo. Não é. A nossa Umbanda é a religião para Deus, para os nossos guias, para nós evoluir. Então a mensagem que eu deixo hoje é que abram a mente, procurem saber, não sejam vítimas de uma sociedade racista, preconceituosas, aniquiladoras. Não seja vítima de uma sociedade tabulada. Abram os olhos e vejam que cada religião ela foi feita com um propósito. E toda religião foi formada para nos dar um propósito, que é um propósito de volta a Deus, para nos conceder a paz, não só carnal, mas a paz espiritual. Olha só, muito interessante isso, né? Novamente, vou agradecer o senhor, muito obrigado. Eu poderia estar colocando no final dessa entrevista alguns trabalhos que o senhor fez antigamente, do seu caboclo, do seu preto velho. Tem essa permissão? Toda. Pois pronto. Por isso que eu falo, a Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Pessoal, muito obrigado, tá, por assistirem a nossa entrevista. No finalzinho desse vídeo, desse documentário, estarei colocando os trabalhos feitos pelo sacerdote e também estarei colocando algumas informações sobre a casa, para quem tem vontade de vir conhecer, para quem tem a vontade de entrar na religião, ele está sempre à disposição para poder tirar as dúvidas. De forma caritativa. De forma caritativa. Ou seja, nada em troca, nada. Eu só quero o bem, que as pessoas cheguem de um jeito e se transformem para melhor. Muito obrigado pessoal por estarem assistindo. Quem sabe futuramente não sairá mais entrevista como esta. Enfim, é isso.
fechada, Oxalá mandou abrir. Quem tem sangue de caboclo, quero ver pisar aqui. A mata tava fechada, Oxalá mandou abrir. Quem tem sangue de caboclo, quero ver